queridos, nós sabemos que temos uma missão como cristãos que somos. Temos uma missão de vencermos todos os dias as adversidades da vida, com muita fé, sem deixar que a nossa fé se abale, sem permitir que o nosso corpo esmoreça. E como cristão que somos, a nossa missão é avançar pelo Evangelho de Cristo. Nós vemos que ao longo do caminho, alguns desanimam. Nós percebemos que ao longo da jornada, alguns vão parando, vão desanimando, não porque eles desejam desanimar, mas porque a jornada às vezes se torna pesada, a luta vem como uma força muito grande, e aí as pessoas vão se desanimando e vão parando, porque estavam poucas protegidas. Nesta manhã, com a oportunidade que é me dada, eu quero em alguns minutos fazer você lembrar disso que você já sabe. Você já conhece, o texto é conhecido, mas eu quero trazer à sua memória, como diz nosso profeta Ezequiel, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero trazer à memória, a minha memória, a sua memória, a memória da igreja, de quem está nos ouvindo, que nós temos algo diferenciado como cristãos que somos a nosso favor. Esse algo vai nos proteger ao longo dessa jornada, que é a proteção de Deus, que é a armadura de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui, no texto que eu li, que existe o dia mau. Às vezes, quando nós aceitamos a Jesus, levantamos a nossa mão, às vezes, quando nós chegamos na igreja, nós acreditamos que isso nunca mais vai acontecer conosco. Ou seja, agora eu não vou ter mais um dia mau. E essa é algo que, às vezes, prejudica o caminhar. Porque quando você começa a andar, avançar os dias, aí você começa a ter aqueles problemas que todos temos. E quando somos escolhidos por Deus, direcionados por Deus, quando viemos à casa de Deus, aceitamos a Deus, a Jesus como nosso Salvador, nós empenhamos na nossa vida um movimento diferente, porque quando nós estamos no mundo, o inimigo já não tem tanta atenção conosco. É assim que funciona o mundo espiritual. Quando nós já estamos largados lá mesmo, então estamos lá e fica assim como está. Quando nós decidimos nos separar, conseguimos nos consagrar, decidimos andar de uma forma diferente, aí o inimigo vem e fala, estou perdendo aqui algo que eu quero reconquistar. Mas então, ao longo da jornada, nós começamos a perceber que aquele dia mau, que o apóstolo Paulo fala aqui, ele existe. Ele existe. O dia mau é, às vezes, quando você levanta, você acorda, você começa ali a preparar o seu café, e aí você percebe que você não está bem. Talvez seja algo emocional, talvez seja algo espiritual, uma opressão maligna. Porque quando você aceita Jesus, quando você está na casa de Deus, o inimigo não tem posse sobre você. Ele não tem poder de possuir você. Mas ele tem as forças malignas de oprimir, às vezes, você. De deixar você meio pesado. Sabe aquele dia que está meio pesado? Aí ele deixa você meio pesado. Por quê? Porque às vezes você está ali chamando a atenção dele. Você está num propósito de se santificar. Você está num propósito de se separar. Você está num propósito de levar a palavra de Deus. Você está num propósito de ganhar a sua família para Jesus, os seus vizinhos para Jesus, e aí o inimigo começa a trabalhar contra você. A Bíblia diz que ele está ao derredor, ou seja, ele está longe de nós, porque ao redor estão os anjos do Senhor, mas existe uma guerra. Isso tem que ficar claro para nós.
É a palavra de Deus, o apóstolo está dizendo aqui, o dia mau vai chegar. Às vezes você recebe um exame, aí eu falei sobre algo espiritual, mas o físico também, ele chega para nós como um dia mau. Às vezes você recebe um exame, e aquele exame não é da forma que você esperava que ele chegaria. Aí deu alguma alteração no seu corpo físico, uma enfermidade. Às vezes aconteceu que você recebeu a notícia do médico e aquilo te abala. Sim ou não? Mas eu sou crente, mas por que eu vou me abalar? Se o céu é o meu lugar. Mas abala, porque somos humanos. Somos humanos. E Jesus, quando viveu na terra 100% homem e 100% Deus, no seu ministério terreno, ele sentiu as dores do homem, ele se emocionou, porque diz a palavra de Deus que ele chorou. Se ele chorou, eu entendo que ele emocionou. Ou seja, Jesus entende bem como nós somos humanos, ele não se preocupa quando nós nos sentimos abalados, mas ele se preocupa quando esse abalo atrapalha o nosso caminhar. E aquele exame, às vezes alguma coisa, uma morte na família, qualquer coisa física, né, pode nos abalar. É o dia mau. Às vezes perdemos o emprego, é um dia mau. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Vivemos num país instável, aí estabelecemos aí 24 a 36 meses de crise profunda, que nunca se viu na história desse país, nunca se viu uma coisa dessa magnitude. Eu sei que é uma limpeza que Deus está fazendo, eu sei que é algo que Deus está transformando para que culturalmente, para que economicamente, politicamente nós sejamos um país, quem sabe daqui a um tempo de primeiro mundo. Eu sei que tudo isso é um processo, e nós somos a geração que somos escolhidos para passar esse processo, mas esse processo nos causa mal. Amém? Causa, é o dia mau. Empresas fechando, mandando embora, as coisas não acontecendo, o país estagnado, a política não vai, é mal, é o dia mau. Qualquer situação que venha fazer com que nós nos sentimos ruim, com que nós talvez olhamos para um lado, olhamos para o céu, olhando para Deus, falando, Deus, o que está acontecendo, está ruim, esse é o dia mau. Mas o apóstolo Paulo, ele nos revela que nós temos umas ferramentas, e como eu disse no começo da ministração, que nós podemos trazer essas ferramentas a nosso favor, para que quando chegar esse dia, que ele se apresentar, quando ele se mostrar para nós, você já traga na sua mente e fala, não, eu não vou deixar com que esse dia mau permaneça como mal. Porque a briga, essa luta, não é contra a carne ou sangue. Não é uma luta de homem contra homem. Mas é uma luta espiritual. Repita comigo, espiritual. Essa luta é espiritual. E como a luta é espiritual, você precisa de ter ferramentas espirituais. Porque não adianta você se fortalecer fisicamente para vencer uma luta espiritual. Porque quando nós falamos de algo espiritual, só é o espiritual que vence. E como seres espirituais que somos, que acreditamos que somos, que trabalhamos para ser, nós precisamos crer que o nosso Deus tem as ferramentas e as melhores ferramentas para nos dar a força, para que nós não venhamos a morrer no meio do caminho. Existem hoje uma síndrome de depressão instaurada no mundo, uma doença que a gente há muito tempo não víamos falar. Mas existe uma síndrome de pessoas que se sintam menosprezadas, se sintam diminuídas. Existem isso, e isso vem causando uma moleza nas pessoas, vem causando uma paralisia nas pessoas. Fulano não gosta de mim, ciclano não vem comigo, fulano fala isso, fez aquilo. Por quê? Porque as pessoas estão emocionalmente enfraquecidas e espiritualmente zeradas. Porque a carcaça é bonita. Não tem como nós não comentarmos, porque é o cotidiano hoje. Aquilo que você vê nas redes sociais não é aquilo que é a verdade por trás das redes sociais. Aquilo que você vê nas redes sociais é só para frente da cortina, mas por trás da cortina está tudo ruim. Ou seja,
nós precisamos nos fortalecer por trás da cortina. Nós precisamos nos fortalecer, e a palavra é de dentro para fora. E quando o apóstolo Paulo está nos mostrando essas ferramentas, é porque de dentro para fora nós fortalecidos seremos, e se estivermos fortalecidos, nada vai nos abalar. Parece redundância dizer, mas às vezes uma curtida numa foto que nós não recebemos do fulano ou do ciclano, nos atinge. Eu estou mentindo aqui? É mentira isso? Estou falando alguma coisa errada? Não, não estamos. Não estamos. Mas por quê? Porque estamos fragilizados. Mas quando nós estamos fortalecidos pelo poder de Deus, nada nos atinge. E a igreja é formada pela família. Quem forma a igreja é a família. Nós somos a igreja. E uma das coisas mais severas que vem acontecendo contra a igreja é os ataques que estamos sofrendo contra a família. E são ataques espirituais. E às vezes nós não estamos enxergando isso com os olhos espirituais. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa que morou há um tempo nos Estados Unidos, na cidade de Seattle, onde a situação social se levou, se deixou a ser convencida, dizendo que gênero, dizendo que a vida lá é formada, a família não precisa ser formada pelo sexo masculino ou feminino, e tudo é comum e é natural, porque aqui nós somos liberais, somos um país liberal, em especial essa cidade, a costa oeste em especial, ela é uma costa mais, uma região mais levada à liberalidade. E eu conversando com essa pessoa, ela acabou de chegar de lá, ela disse, olha, eu me assustei porque lá o inimigo está entrando dentro das igrejas. Dentro das igrejas já estão aceitando famílias formadas pelas pessoas do mesmo gênero. Dentro das igrejas. E o que o inimigo está fazendo? O inimigo está começando a possuir a igreja, e se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, nós, às vezes, ficamos preocupados com outras coisas, estamos preocupados com a foto, estamos preocupados com as coisas cotidianas, estamos esquecendo do principal, que o inimigo vem querendo destruir a família, através das suas ciladas, e nós, às vezes, esmurecemos e não caminhamos olhando para nós e nos protegendo de dentro para fora, nos fortalecendo na força do poder de Deus. E quando nós olhamos um exemplo de alguém que estava preocupado com isso, era Paulo. Ele pegou uma figura de um cidadão romano, que ali era muito conhecido na época, que eles estavam vivendo sob o domínio de Roma, e formou algo diferenciado na palavra aos Efésios, dizendo, ó, lembra do soldado romano? É como se ele estivesse pregando assim. Os Efésios, a gente conhece os soldados romanos, está passando toda hora aqui na nossa porta. Então, olhem para ele e se revistam da forma que eu vou ensinar vocês agora. E primeiro ele disse, estais firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça. Cingidos com os lombos com o cinturão da verdade. O soldado romano tinha um cinturão, e era um cinturão muito forte, de couro, onde ele colocava as suas ferramentas. E aquele cinturão protegia o seu corpo, e as principais partes do corpo. Protegia a sua vida, como se fosse um colete, à prova de bala. Era um cinto grosso de couro. E quando ele estava olhando e dizendo para o povo, ó, proteja-se com a verdade, proteja-se com o cinto, cinge você com a verdade com o cinto, ele estava dizendo, olha, proteja a sua vida, proteja-se o que você tem de principal, porque se alguma coisa chegar até o seu coração, nada vai atingir você. Por quê? Porque você vai estar com a verdade.
O cinturão da verdade é uma armadura essencial, porque nós estamos falando e vivendo o que estamos falando. Quer estar protegido contra as ciladas do inimigo, diante do seu lombo, surgindo diante da armadura de Deus, referente ao cinturão, é a verdade pregada e a verdade vivida. Ou seja, vive o que você prega. Viva o que você aprende. O que a palavra de Deus diz? Diz isso, que eu preciso orar. Então, eu me cirjo com a verdade. Por quê? Porque eu estou orando. Eu preciso jejuar. Então, eu me cirjo com a verdade. Os meus lombos, o meu coração, os meus lombos, a parte principal da minha vida está protegida com a verdade. Então, eu vou jejuar. Quando você está orando, você está falando com Deus, você está enaltecendo a Deus, você está glorificando a Deus, você está pedindo a Deus, você está agradecendo a Deus. Quando você está jejuando, você está se separando do mundo. O jejum é algo que atinge a nossa carne. O jejum é algo que atinge o nosso corpo. E quando nós dizemos que vamos matar o corpo, nós estamos matando o velho homem, que é o Adão, da onde nós fomos gerados, como homem. Ou seja, se eu oro, eu enalteço, eu converso, eu comunico com Deus. Se eu jejum, eu me aproximo de Deus. Porque a cada passo que eu dou distante do velho homem, eu dou um passo ao lado do novo homem, que é um homem formado pelo Espírito, um homem que está próximo de Deus. Então, cingirmos com a verdade é vivermos aquilo que estamos pregando. Vivermos aquilo que estamos aprendendo. Amém? Mas, vamos lá. Então, eu preciso estar com o meu peitoral cingido com a verdade. Eu tenho que viver e todo dia corrigir. Ah, mas como que eu faço isso? É todo dia. Você não alcança a perfeição uma vez e acabou e pronto. Nós não estamos aqui olhando e pregando um calvinismo. Uma vez que você foi salvo para sempre. Não. Nós estamos pregando aqui o viver e o ganhar diário da presença de Deus. É todo dia. Eu acordo pela manhã, eu preciso me cingir com a verdade. Eu acordo, eu trabalho, eu levanto, eu preciso estar com a verdade. Eu estou conversando, eu preciso na hora pedir a Deus. Deus, me ajuda com o que eu fale a verdade. Me ajude com o que eu pregue a verdade. Me ajude com o que eu vive a verdade. Segundo, nós precisamos estar calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. O Evangelho da paz é o Evangelho do reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. O Deus reina. É a mensagem do Evangelho. Os pés são a base do corpo. Eles nos dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Os pés representam o nosso andar. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, representa o ide de Jesus. Mas não só isso. Quer dizer que devemos ir preparados, treinados no Evangelho do Reino, sem pervertermos o Evangelho de Cristo, andando nele em santidade. Estar calçados com o Evangelho da paz é como se fosse a bota que vai proteger os nossos pés. É aonde nós caminharmos, aonde nós andarmos, nós levarmos a palavra do Senhor. Às vezes nós não temos a oportunidade de levar a palavra em todos os lugares que nós chegarmos pela nossa boca. Até porque não temos a oportunidade de falar. Mas as pessoas precisam olhar em nós e ver o brilho de Cristo na nossa vida, no nosso andar e no nosso testemunho. E isso fala muito mais do que 1000 palavras. Estarmos preparados para o dia mau
é termos os nossos pés, estarmos diante das nossas bases, guiadas por Cristo Jesus. É isso que nos mantém em pé. A representação aqui do calçado, da preparação do Evangelho, é uma representação importante para nós entendermos e dizer, se eu estiver com Cristo, eu permanecerei de pé. Se eu estiver longe de Cristo, eu vou estar fadado a cair. Como seres humanos que somos, no dia mau, nós precisamos lembrar que nós estamos calçados com o calçado da preparação do Evangelho. Para que nós possamos estar firmes em Cristo Jesus. Ou seja, quando você pegar lá o seu exame e aquilo estiver fora do que você imaginou que estaria, não é uma boa notícia, você vai dizer, Senhor, os meus pés, a sustentação do meu corpo espiritual, ela está baseada no teu Evangelho. O Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho da vitória, o Evangelho da fortaleza, o Evangelho do Espírito, o Evangelho do sangue de Cristo. E esse mal não vai me atingir, aleluia. Esse mal não vai me derrubar, porque quando eu digo que a notícia mal chega, às vezes a gente pode estar até cingido com a verdade, estarmos até vivendo a verdade e pregando a verdade, estamos ali firmes na verdade, mas às vezes os nossos pés emurecem, falam, meu Deus, comigo não, por que comigo? Mas nesta manhã, o Espírito do Senhor está aqui neste lugar, ministrando ao meu coração, e às vezes você pode estar de cama, você pode estar desanimado, você levantou e chegou até aqui, mas eu sou crente, eu sou verdadeiro, eu creio na palavra, eu creio no Evangelho, e por que eu estou querendo desanimar? É porque o seu peito está firme, está seguro e protegido pelo cinturão da verdade, porque Cristo não deixa você desanimar, mas às vezes os seus pés estão esmurecendo, por quê? Porque você perdeu a sustentação do seu corpo espiritual, mas você vai dizer, Senhor, além de eu crer na verdade, eu vou executar os passos da preparação do Evangelho, eu vou ser um testemunho vivo, e através desta notícia mal, vai virar um testemunho bom, e vidas estarão olhando para mim, e vão ver que eu não desanimarei um minuto sequer. Você pode glorificar o nome de Jesus? Porque às vezes as coisas aparecem na nossa vida para nos testar mesmo. Não que Deus queira nos testar, não. Mas é que às vezes nós precisamos passar pelos processos. E se você estiver firmado nas bases de Cristo, na palavra de Cristo, pelos pés do Evangelho de Cristo, nada vai deixar você desanimar. E se tiver alguém ouvindo esta mensagem, que estiver desanimando, mas mesmo que ela fale, não, mas eu creio, eu sou crente, mas ela está desanimando, ela vai se fortalecer, porque ela vai dizer, os meus pés estão firmes na preparação do Evangelho, ou seja, no caminhar de Cristo. Amém, amém. Bata assim no seu coração, para você ver que você é homem, sente essa dorzinha no seu coração, e fala assim, ó, Senhor, eu estou seguindo sob o Evangelho de Cristo, eu estou firmado sobre o Evangelho de Cristo. Os seus pés estão prontos, amém? Os nossos pés estão prontos. Vamos seguindo. Tomai sobretudo o escudo da fé. O escudo é claro, né? É uma das armaduras mais claras para nós, o escudo, né? Porque o escudo é proteção, né? Mas você já pensou, se os meus pés esmurecerem, para que eu vou precisar ser protegido? Você vê como é que a palavra de Deus ela é firme, ela é verdadeira? Primeiro eu preciso dos pés firmes. Se o pastor Elcio estivesse aqui, que é um engenheiro, o pastor Geraldo, eles sempre falam da engenharia, né? As colunas firmes. As colunas precisam estar firmes no Evangelho. Para depois porque às vezes a gente se preocupa só com o escudo, né? Não é verdade? Às vezes, não, eu tenho o escudo da fé, eu tenho fé. Mas e a firmeza? A firmeza está nos pés do Evangelho de Cristo.
Mas o escudo também é importante. O escudo revela a nossa limitação e incapacidade. E por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode. Além disso, a fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. Nós não dizemos que a luta não é contra a carne ou sangue? Sabe que dardo do maligno que às vezes atinge a gente? Atinge a mim também. Nós todos estamos sujeitos a isso. Conforme nós vamos caminhando, nós vamos amadurecendo, né? Os cabelos vão ficando brancos e a vida vai chegando e nós vamos amadurecendo. Mas quanto mais maduros somos, mais ali nós temos a experiência de sabermos aquilo que está acontecendo realmente é algo que nós podemos evitar. Porque quando a gente está mais novo, eu estou bem perto, eu me lembro aqui de 10, 15 anos atrás, como eu era afoito, como eu tinha, às vezes as coisas, não enxergava tanto as coisas espirituais, porque a gente é muito rápido no pensar. Mas quando você vai caminhando, você vai vendo, esse aqui é dardo do inimigo, escudo da fé nele. E um dos dardos que o inimigo manda para nós, sempre, são os pensamentos maus. Ele quer nos atingir jogando vírgulas e pontos e vírgulas na nossa mente, querendo nos deixar duvidosos. Mas será? Não, mas isso tudo parece uma história, parece uma brincadeira. Isso tudo parece que não é verdade. Será que é isso mesmo? E as ciladas do inimigo vêm para querer deixar nós mais humanos. Porque quando nós estamos humanos, esquecendo do nosso lado espiritual, nós ficamos mais vulneráveis. E esta é a palavra, irmãos. Deus quer que nós sejamos mais espirituais e menos humanos. Por quê? Porque quando nós estamos espirituais, as ciladas do inimigo, as setas e as flechas do inimigo, ela para pelo bloqueio do escudo da fé. Porque nós dizemos, não, em mim não vai pegar. Não, isso não. O sangue de Jesus tem poder, a minha mente não vai ficar dominada por isso. São ciladas, são sinais emocionais que querem nos pegar. E quase sempre é assim, quando você ultrapassa esse sinal, você é protegido, você fala, nossa, como eu pude tutibiar ali, como eu pude pensar que aquilo poderia ser verdade. Mas não, é verdade, Deus. Isso não era verdade. Não. Por quê? Porque a cilada do maligno não me pegou. No cotidiano da vida, o escudo da fé, ele, vale lembrar que numa batalha em campo aberto, o escudo da fé e os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados quando lançados pelo inimigo, quando se juntam. Olha que bonito isso. Você já deve ter assistido aqueles filmes épicos, né? 300. O pastor Raimundo que é bom de filme. Eu sou meio ruim de filme. Mas me lembro que tinha muitos filmes épicos e quando a gente via os soldados se ajuntarem, eles ficavam mais protegidos. Isso é importante nós sabermos. Quando se juntam fazendo seus vários escudos parecendo um só. Quando estamos juntos, a nossa fé é aumentada e assim não somos atingidos tão facilmente. Ou seja, estarmos coesos, estarmos juntos, como igreja, aqui reunida, fazendo parte de um corpo só, os nossos escudos estão protegendo-nos com mais eficiência. Isso é união, irmãos. E se nós olharmos, nós vamos ver que o inimigo hoje está lançando dardos inflamados para destruir a nossa união. Para tentar nos convencer que sozinho nós vamos caminhando. Para tentar nos convencer que nós não precisamos estar no corpo da igreja. Hoje a tecnologia nos ajuda a participar do culto sem estarmos juntos. Porque podemos assistir ali pelo YouTube, pela transmissão ao vivo. Isso é muito bom. Mas isso não pode ser cotidiano, não pode ser prática comum. Isso precisa ser a exceção,
porque o cotidiano e a prática comum é estarmos reunindo toda semana com o nosso grupo de célula, com os nossos irmãos do discipulado, com os nossos cursos que a igreja oferece, com os departamentos organizados que a igreja tem, e estarmos juntos e nos preocupando, ligando, fazendo um telefonema ou mandando uma mensagem. Como é que você está, irmão? Como é que você vai? Tudo bem com você? Quanto tempo eu não estou com você? Às vezes você sente que tem algo diferente, você se aproxima, chega perto, se junta e fala, vamos juntar os nossos escudos, porque o inimigo não vai atingir a nossa vida. Vem aqui enquanto um está fraco, o outro está forte, e um cordão de 3 dobras é um cordão muito mais resistente, e que essa terceira dobra seja sempre o Espírito Santo de Deus unindo a igreja de Cristo. Não vamos deixar as coisas atrapalhar a nossa união. Não vamos deixarmos os nossos escudos com vãos que pode, quem sabe, ali no meio de um vão desse, a flecha do inimigo passar e de repente você olha para o lado e fala, cadê? Ficou para trás. Irmãos, nosso coração precisa chorar. Nosso coração precisa se emocionar quando nós ficamos sabendo que alguém está ficando para trás. É como aquele hino dos 100 ovelhas, né? É um hino bem antigo, né? Mas é um hino que fala muito bem. E a Bíblia relata no seu texto. O hino é traduzido e criado em cima do texto bíblico. Que o pastor foi atrás daquela ovelha que estava perdida, mas ele tinha 100 ovelhas. Não, mas ele foi atrás daquela que estava perdida. Por quê? Porque ele sentiu falta. Por quê? Porque ele sabia que ele era responsável. Cada um de nós somos responsáveis por cada um de nós. Eu sou responsável por você, por você, por você, e você é responsável por mim. E se em algum momento você sentir que eu estou enfraquecido, você pode chegar perto de mim e me ajudar. Chega com o teu escudo, porque com certeza o dado do inimigo não vai chegar sobre a minha vida. E se eu perceber que você estiver também enfraquecido, eu tenho a obrigação de chegar perto de você e te ajudar a levantar o seu escudo para que o inimigo não atinja você e todos juntos seremos um só, unidos pelo amor de Cristo. Amém? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é importante nesta guerra, pois ela traz cura para as feridas causadas pelo inimigo. Lembra aquele vãozinho do escudo que eu falei que às vezes a gente deixa? Aí o inimigo vem, pá, flecha. Aí o outro amigo vem e te ajuda, você levanta e começa a caminhar, mas tem ali uma feridinha. Não é assim que acontece, irmãos? Aí o que você vai curar essa ferida? Com a palavra de Deus. Ou seja, nós corremos o risco de morte quando não a conhecemos ou a rejeitamos. Para que a palavra de Deus? Porque sem ela nós corremos risco de morte. Que morte? Morte espiritual. A pregação da palavra também gera fé nos nossos corações. E nós devemos estar preparados para manejar, e preparado para manejar a palavra de Deus, que é uma das armas, é a espada, que é o tema do nosso ano, da nossa igreja, em Segec, a espada do Espírito. Nós precisamos manusear, treinar essa palavra. Nós precisamos estar hábeis, habilitados pela palavra. Então, precisamos, como que nós treinamos e habilitamos a palavra? Nós vamos ler a palavra, nós vamos estudar a palavra, e nós vamos viver a palavra. Repita comigo, ler a palavra, estudar a palavra e viver a palavra. Olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, porque temos esta orientação de quem? Do Espírito de Deus. Revestivos, praticai-vos e seremos protegidos pela palavra de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Deus está nos ajudando a curar as nossas feridas através da palavra. A nossa luta
não é carnal, a nossa luta é espiritual. E a palavra de Deus é a boca de Deus para as nossas vidas. E quando Deus diz, olha, você vai estar fortalecido, é porque realmente, se você estiver estudando, lendo e praticando a palavra, ela vai se tornar uma espada. E eu quero usar a comparação do soldado romano, para dizer que o soldado poderia ter a sua couraça da justiça e da verdade, de couro, protegendo como se fosse o seu colete salva-vidas. Ele poderia ter o escudo, e eu não estou diminuindo nenhuma ferramenta, nenhuma arma. A importância delas não estou diminuindo, mas estou comparando como um soldado. Couraça, capacete e os seus pés, as suas botas, eram características do soldado. Mas você consegue imaginar um soldado sem a sua espada? Não dá, né? Não dá para imaginar um soldado sem a sua espada. Então, eu entendo que a espada é a principal arma que caracteriza um soldado. E nós, como igreja, somos soldados de Cristo. E um soldado de Cristo sem a espada, ou seja, sem saber manusear, sem a palavra, ele está vulnerável. E nesta manhã, o Espírito está nos lembrando, está fazendo com que nós tenhamos a nossa mente a preocupação de nos preparar a cada dia com a espada, com a palavra. Nós precisamos pegar essa palavra, estudar essa palavra, ler essa palavra, porque é daqui que parte as diretrizes de Deus para a nossa vida, amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união traz a proteção, o escudo. É uma palavra, não é? O salmista dizia isso. Esta é a palavra de Deus. Sede fortes, sede constantes, sede abundantes, para que conquistai o reino dos céus. Palavra de Jesus. Olha, irmãos, quando o Senhor Deus nos deixou as instruções da palavra de Deus, Ele tem a certeza com que essa palavra nós estejamos fortalecidos e preparados para guerrear. Se você for sentar, eu tenho um cliente e ele é muçulmano e a gente há algum tempo já conversa. É muito bom conversar com ele, é bom, mas se você vê o tanto que esse pessoal é preparado em discutir a defesa da fé, e se você não estiver preparado, é perigoso ficar no meio do caminho, porque eles são muito preparados. E eu falo isso com liberdade porque eu já disse isso para ele, mas ele não me convence, óbvio que não. Mas eles são preparados. E como você vai lutar essa guerra de levar o Evangelho de Cristo, se você tiver com a sua espada desafiada, sem fio, vamos dizer assim, só uma espada cega, não corta. Como? Você precisa estar preparado. E para o dia mau, mais ainda, buscar o Evangelho de Cristo, através da palavra. Seguindo na palavra, estamos em luta e em plena guerra. E os nossos inimigos não são pessoas, não são nossos vizinhos, não são nossos colegas. Definitivamente, isso tem que estar bem claro. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo fala isso lá na segunda carta aos Coríntios. E eu quero ressaltar a última frase do texto. Se os nossos inimigos não são nossos vizinhos, não são nossos colegas, não são... Quem que é o nosso inimigo? Somos nós mesmos, a nossa mente. Porque os dados vêm na nossa mente. E o que Paulo fala, que a palavra fala através do texto, para que nós tenhamos conhecimento? Nós temos que deixar, anulando os sofismas, toda altivez
que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. Tudo que se levanta contra Deus e levando cativo. Irmãos, olha que palavra maravilhosa. Você vai aprender aqui hoje, ou vai relembrar, se você já sabia disso, como eu relembrei quando eu fui ao estudo desse texto. Levando cativo, ou seja, levando preso todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, eu preciso estar obediente a Cristo. Eu preciso estar preso em Cristo. Preciso estar cativo a Ele. Contra essa corda de inimigos não podemos lutar de qualquer jeito, nem de qualquer forma, nem tampouco usarmos armadura humana. Vemos a autoridade delegada por Jesus aos seus discípulos, aqueles que vivem sob o seu senhorio, aqueles que andam com Ele, por Ele são enviados. Não existe por mágico nas palavras, no nome de Jesus. Não é mágico esse poder, no nome de Jesus. Não é magia isso. Há poder no sangue de Cristo através da tua fé, da tua crença. Porque às vezes a gente fala, o sangue de Jesus, você está usando isso até em vão. Não é magia isso. Isso é fé, é poder sobrenatural de Deus. Para nós partirmos para o fim, depois de estarmos equipados com essas ferramentas, essas armas, nós podemos olhar que o verso de número 18, ele nos mostra que nós, além de tudo isso, nós temos que fazer o quê? Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Preciso orar, amém? Em todo o tempo. E eu preciso vigiar em todo o tempo. E mais, eu preciso suplicar ao Espírito Santo para que Ele me visite todos os dias, me capacitando com essas ferramentas. Convido você a colocar-se em pé. Eu convido a você a se dirigir aqui como de praxe, à frente, enquanto os irmãos do louvor se preparem. Nós vamos orar um pouco e relembrar essa palavra e dizer, Senhor, eu quero sair daqui habilitado como um soldado de Cristo, pronto para que todas as coisas ruins que acontecerem comigo, eu esteja revestido, protegido, cingido, e que nada venha abalar a minha vida, amém? Nada vai abalar a tua vida se você estiver firmado no poder e na palavra do Espírito Santo. Para finalizar, antes de nós orarmos, eu queria fazer uma lembrança, através da palavra de Deus, que está no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 11, onde Deus escolheu Gideão para livrar o povo da mão dos medianitas. E talvez haja uma semelhança com a experiência de Gideão para as nossas vidas de hoje. Porque Gideão estava se escondendo do problema. Quando Gideão estava ali no lagar, trabalhando o trigo, ele estava se escondendo, porque o lugar de você trabalhar o trigo era a eira, onde ajuda o vento, um lugar bem espaçoso, bem vistoso. Mas no lagar era um lugar onde eles faziam o trabalho da uva, onde era feito o vinho, que era um lugar escondido, um lugar onde a iluminação era pouca, e era um buraco cavado na pedra, onde eles amassavam a uva para produzir o mosto que viraria o vinho. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, às vezes, nós também estamos escondidos, estamos ali tímidos. Às vezes nós estamos ali percebendo que, mas talvez não seja eu a pessoa ideal para levar essa palavra, talvez não seja eu a pessoa ideal para fazer isso ou aquilo para o reino de Deus, talvez o meu trabalho é esse mesmo, vir aqui na casa de Deus e só participar e não me envolver. Talvez era isso que Gideão estava idealizando, estava ali só se protegendo ou se escondendo. Mas a palavra de Deus veio diante dele e falou: Gideão, você é o escolhido. E eu quero profetizar na sua vida hoje, irmão, você é o escolhido.
Você é o escolhido. Talvez você esteja escondido atrás dos seus ideais. Talvez você esteja escondido atrás dos seus eus. Talvez você esteja dentro do lagar, mas Deus quer ver você na eira. Talvez você esteja ali no buraco, dentro da pedra, e fala, não sou eu, não sou eu. Mas Deus quer te colocar num lugar espaçoso, vistoso, aonde o vento vai bater sobre a sua vida. E a limpeza vai ficar muito mais fácil do seu dia a dia. O vencer da sua vida vai ficar mais fácil, porque você vai estar aonde é o lugar que Deus quer que você esteja. Da mesma maneira que Gideão foi abençoado e escolhido, e o texto você conhece, ele salvou ali a vida do seu povo. Nesta manhã, Deus está nos capacitando e nos tirando do esconderijo e nos colocando num lugar de honra. Deus está nos colocando em um lugar de honra. A eira representa lugar de honra. Deus está nos colocando em um lugar de honra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas vidas que aqui estão. Eu quero te agradecer porque o Senhor é grande e as suas misericórdias duram para sempre. Senhor, que o cinturão da verdade esteja protegendo nossa alma e o nosso coração. Que nem o inimigo venha atacar o nosso coração, nem o inimigo venha atacar-nos, porque estamos protegidos com a couraça da verdade. Que nós possamos estar vivendo a verdade e vivendo a palavra. Senhor, que os nossos pés, o nosso firmamento, seja sempre tarjado, que seja sempre pautado pelo Evangelho de Cristo. Que nós sejamos testemunhos vivos aonde nós entrarmos. Que nós sejamos firmados pelo Evangelho de Cristo. Que as pessoas possam ver que nós somos testemunhos de Cristo. Que a nossa vida seja testemunho. Que a nossa vida seja de vitória. Que as pessoas possam enxergar a vitória na nossa vida, Pai. Em o nome de Jesus. Senhor, que o escudo da fé não falte, que a união da nossa igreja, que a união entre a igreja de Cristo, a igreja universal, que a união entre as igrejas não possa faltar, que a união entre os irmãos não possa faltar, para que não haja espaço, ó Senhor, para que não haja espaço, para que o inimigo venha querer destruir uma vida sequer no nosso meio, mas que nós possamos ganhar, Pai, mais vidas para o Teu reino, para, Senhor, que possamos ser vitoriosos a cada dia para o reino de Deus. Que o capacete da salvação, que esse capacete venha sobre nós, ó Pai. Que esse capacete venha sobre nós proteger a nossa mente. Dar-nos da Tua mente, Pai. Dar-nos a mente de Cristo, para que não possamos ficar enfraquecidos um minuto sequer. Que sejamos firmes na oração. Que sejamos firmes, Senhor, no jejum, que sejamos constantes nas súplicas e que não nos falte a fé para seguirmos essa caminhada. Senhor, tira-nos do esconderijo a qual não devemos estar e coloca-nos, Senhor, nos lugares altos, nos lugares onde o vento do Espírito possa soprar sobre a nossa vida, e que o vento do Espírito sopre sobre nós nesta manhã, e que o nosso coração seja refrigerado, e qualquer que seja a sujeira que esteja atrapalhando nos aproximar de Deus, que ela possa sair com esse vento, em o nome de Jesus, e que nós sejamos com um coração saudável, vivo e eficaz na Tua presença. Proteja, Senhor, os irmãos da Igreja Nacional. Proteja os irmãos que aqui estão, os que nos ouvem, Senhor, por essa transmissão. Em o nome de Jesus Cristo, eu creio no poder da Tua palavra. E como Gideão, que estava escondido, que às vezes duvidou do poder de Deus, nesta manhã, aqueles que estão escondidos, que duvidavam que Deus tinha capacidade de fazer o milagre, serão visitados por este milagre, porque nós estamos aqui profetizando o Teu reino, a Tua palavra e a Tua justiça. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém e amém.